A caminhonete velha seguiu pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira. Mas Estela Ramos não deu um passo para tentar alcançá-la. O neto, Breno, nem sequer olhou pelo retrovisor. O som do motor se perdeu entre as árvores retorcidas, deixando para trás apenas a respiração trêmula da mulher e o farfalhar seco das folhas. A estrada era fina, torta, deserta, e parecia engolir qualquer esperança de ser encontrada novamente. Estela ficou parada por longos segundos, tentando entender onde havia errado. Criara Breno desde os 4 anos, quando a mãe dele morreu e o pai sumiu no mundo. Lavou roupas para os vizinhos, juntou moedas em potes de vidro, passou noites sem dormir para garantir que o menino tivesse o que comer. E agora estava ali, largada no meio do nada, como um resto que já não servia a ninguém. Com a sacola leve na mão e as pernas pesadas como pedra, Estela começou a andar, não por coragem, mas porque o corpo se recusava a morrer parado. A estrada não tinha sombra, e o sol, impiedoso, fazia a cabeça latejar. Ela cambaleou, apoiou-se em uma cerca velha, respirou fundo, e foi então que viu. Um pequeno caderno de capa azul e canto rasgado estava cravado entre o mato, como se tivesse sido jogado da caminhonete. Estela o pegou com cuidado, reconhecendo a letra. Era de Breno. As primeiras páginas traziam rabiscos de infância, mas logo adiante encontrou frases que fizeram seu peito afundar. Palavras escritas em momentos de raiva, de confusão, de medo. Ele falava de dívidas, más companhias, ameaças. Dizia que não queria envolver a avó, que precisava se livrar dela para protegê-la. A estrada girou diante de Estela. O abandono não era frieza, era desespero. Horas depois, enquanto tentava alcançar a entrada da vila, ela ouviu passos correndo pelo cascalho. Virou-se devagar, já sem forças, e viu Breno surgir do nada, o rosto sujo de poeira e lágrimas. Ele quase tropeçou ao chegar perto, segurando os joelhos como alguém que correu mais do que podia. Vó! Ele arfou. Me perdoa. Eles queriam pegar a senhora. Eu pensei que assim eles desistiriam. Estela, surpreendida, encarou o neto como quem vê um menino e não um homem perdido. Breno caiu de joelhos na frente dela, soluçando como quando tinha 7 anos. O caderno azul, sua confissão involuntária, estava agarrado à mão de Estela. Ela não gritou, não se afastou. Apenas colocou a mão enrugada sobre a cabeça dele, como fazia quando ele sonhava com monstros. Levanta, Breno, ela sussurrou. Monstro nenhum vence quando a gente decide voltar. A surpresa não acabou ali. Minutos depois, moradores da vila apareceram pelo caminho. Dona Cida, o pescador Tarcísio, o motorista do ônibus velho que só passava uma vez por dia. Tinham visto Breno desesperado, perguntando por Estela pelas ruas, e resolveram ajudar. Em silêncio, formaram uma pequena escolta em torno dos dois, como se a vila inteira decidisse protegê-los. E naquele fim de tarde, com as cigarras cantando e o sol morrendo atrás dos morros, Breno ergueu a avó nos braços, jurando que jamais a deixaria sozinha novamente. Estela, exausta, permitiu-se sorrir, surpresa por descobrir que até mesmo um abandono podia esconder um pedido de socorro. A vila inteira assistiu, emocionada, à cena que viraria história para os próximos anos. A mulher deixada na estrada não foi encontrada sozinha. Foi reencontrada por um neto que, entre o erro e o medo, finalmente aprendeu o que era amor. E a estrada de terra, testemunha muda do abandono, acabou se tornando o caminho da redenção. Estela Ramos sempre acreditou que a vida, por mais dura que fosse, ainda guardava certa lógica. Acordava cedo, acendia o fogão a lenha, cuidava das plantas que insistiam em sobreviver mesmo no solo seco da vila e esperava o mundo seguir seu curso. Era assim desde menina, quando aprendeu que a sobrevivência dependia menos de sorte e mais de persistência. Mas naquela manhã, enquanto caminhava pela estrada poeirenta, com o sol começando a subir, percebeu que nada do que aprendera poderia prepará-la para o que estava prestes a enfrentar. O abandono, afinal, não respeita regras. Ele chega como tempestade em céu limpo, sem aviso, sem lógica, sem piedade. A vila onde vivia era pequena,
cercada por morros que guardavam ecos antigos. O lugar tinha o ritmo lento das coisas que não se apressam, dos dias que parecem repetir o mesmo desenho. Ali, cada portão tinha memória. Cada vizinho sabia de cor o passado do outro. E Estela, com seus gestos silenciosos e seu olhar sempre atento, era uma figura querida, alguém que cuidava dos outros antes de cuidar de si. O único que parecia não entender isso era Breno, seu neto. Ele carregava no peito um conflito que a avó só percebia nos detalhes. As noites mal dormidas, os passos inquietos, o olhar que fugia do dela como se escondesse um peso impossível de carregar. Aquele dia começou como qualquer outro. Estela preparou o café, arrumou a mesa, esperou o Breno descer. Mas o rapaz chegou inquieto, segurando a chave da caminhonete com força demais, como se o metal pudesse escapar das mãos. Ele insistiu para que ela o acompanhasse até a cidade vizinha, dizendo que precisava resolver um assunto rápido. Estela sentiu que havia algo errado, mas a confiança que depositara por tantos anos no neto falou mais alto. Subiu no veículo sem imaginar que aquele seria o trajeto mais doloroso da sua vida. Antes de continuar essa história, respire fundo e imagine a cena. Uma mulher sozinha na estrada, abandonada por quem mais amava, prestes a descobrir algo que mudaria completamente o seu destino. Se você quer acompanhar cada detalhe dessa jornada, eu te peço uma coisa bem simples, mas que faz toda a diferença. Inscreva-se no canal agora mesmo. Cada inscrição é como um passo ao lado dessa história, e você não vai querer perder o que vem a seguir. Deixe o seu like. O seu like mostra que você valoriza histórias profundas, humanas, reais, histórias que nos lembram da força que existe até nas quedas. Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com Estela. Você acredita na redenção? No reencontro? No inesperado? Seu comentário ajuda a história a viajar mais longe, alcançando pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido. Agora que você já fez sua parte, continue comigo. A estrada de Estela está só começando. E o que vem nos próximos capítulos vai te surpreender. A caminhonete seguiu pela estrada como um animal assustado, acelerando mais do que a poeira conseguia acompanhar. Estela observava o veículo sumir, não por incapacidade de correr atrás, mas porque seu corpo simplesmente recusava o movimento. Era como se seus músculos entendessem antes dela que não adiantava gritar, nem acenar, nem tentar negar o óbvio. Breno havia tomado uma decisão que quebrava qualquer laço, e não havia espaço para testemunhas naquele momento. O motor ficou distante, depois virou ruído, depois silêncio. E o silêncio, esse sim, doía. Ela respirou fundo, tentando organizar dentro do peito a avalanche que queria explodir. A estrada de terra parecia maior do que na noite anterior, quando eles passaram por ali, conversando pouco, mas juntos. Agora, cada pedra solta, cada marca de pneu, cada sombra projetada pelas árvores era um lembrete da distância recém-criada. Estela abaixou a cabeça, segurando firme a alça da sacola que carregava. Dentro dela havia apenas um casaco leve e uma garrafinha de água. Nada que ajudasse verdadeiramente, mas tudo que Breno permitira que ela trouxesse. O sol já subia além das colinas pequenas, iluminando a vila ao longe. Aquele lugar era sua casa desde que nascera. Cada curva daquela estrada era conhecida. Cada porteira tinha história. Ali, porém, naquele exato ponto onde Breno a deixara, Estela sentia como se estivesse em outro mundo. Caminhou alguns passos, sentindo o calor infiltrar-se pelas roupas, e notou que o chão estava marcado por pegadas recentes. Eram do neto. As marcas denunciavam pressa, indecisão, talvez medo, mas Estela não sabia interpretar aquilo. Ainda não. O ar estava seco, quase cortante, e a garganta dela arranhava a cada respiração. Durante anos, Estela sempre soube esconder seus desconfortos. Nunca reclamava, nunca pedia ajuda, nunca deixava que Breno percebesse o quanto ela se desgastava para sustentá-lo. Ele cresceu acreditando que a avó era indestrutível, uma muralha silenciosa. Talvez por isso tenha imaginado de forma torta que ela suportaria aquele abandono. Mas Estela não era muro. Era carne, era memória, era amor ferido. E naquela manhã sentia cada rachadura. Ela seguiu devagar,
tentando encontrar sombra em alguma das poucas árvores retorcidas da beira da estrada, mas foi algo no chão que chamou sua atenção. Um brilho fraco, quase imperceptível, refletia o sol, como se estivesse pedindo para ser visto. Stella se aproximou e percebeu um pequeno caderno de capa azul, canto desfiado e folhas amareladas pelo tempo. Parecia ter sido arrancado de dentro da caminhonete e jogado para fora pela pressa. O coração dela acelerou. Reconhecia aquele objeto. Era de Breno. Ao abrir o caderno, a primeira página trouxe um choque suave. Desenhos infantis, rabiscos tortos de quando o neto tinha 7 anos. Mais atrás, frases de escola, listas de afazeres, sonhos de adolescência. Mas conforme avançou pelas páginas, o tom muda. A letra se tornava mais pesada, a caneta mais pressionada, como se cada palavra fosse escrita às pressas ou entre lágrimas. Stella começou a tremer. Ele falava de noites sem dormir, de pessoas estranhas seguindo-o, de cobranças que não conseguia pagar. Ela não pode saber, dizia uma frase em destaque. Não vou deixar que façam nada com ela. Não havia assinatura, mas Stella reconheceria aquela caligrafia mesmo no escuro. O peso da descoberta quase fez suas pernas cederem. Breno não a abandonara por desprezo, não a rejeitara por cansaço. Ele estava desesperado, enredado em algo que não conseguia enfrentar, e tentando protegê-la, havia cometido o pior erro possível: afastá-la. Stella apertou o caderno contra o peito, como quem segura o coração de outra pessoa. A estrada, antes cruel, de repente parecia um corredor onde as sombras do passado se revelavam uma a uma. O vento soprou mais forte, trazendo consigo o cheiro distante de fumaça de fogão a lenha. Algum almoço sendo preparado na vila. O aroma familiar trouxe lembranças. Breno pequeno, correndo descalço pelo quintal, pedindo bolo antes da hora. Ele sempre teve um jeito inquieto, mas também sempre buscava abrigo nos braços da avó. Que tipo de medo levaria alguém a virar as costas para a única pessoa que o amou sem limites? A resposta estava nas páginas. E nas páginas havia perigo. Com passos lentos, Stella retomou seu caminho. Agora não apenas para sobreviver à solidão da estrada, mas para encontrar Breno. Não para cobrar, não para acusar, mas para compreender. Apesar da dor, apesar do choque, sua primeira reação foi proteger. Há amores que não se desfazem com rupturas, apenas se retraem para ganhar impulso. E Stella estava prestes a descobrir que o abandono não era o fim da história, mas o ponto exato onde o destino decidira mudar de rota. O sol seguia em direção ao topo do céu quando Stella avistou algo ao longe. Um vulto, talvez um movimento, talvez alguém vindo em sua direção. O coração dela acelerou, misto de medo e esperança. A estrada, que minutos atrás parecia interminável, agora parecia guardar uma resposta. Ela respirou fundo, apertou o caderno com mais força e se preparou para enfrentar o que viesse. Não sabia quem se aproximava, mas sabia uma coisa: nada seria igual depois daquela manhã. O vulto à distância se tornou mais nítido conforme Stella avançava, ainda apoiando parte do peso do corpo na sacola que carregava. A luz forte do sol criava sombras que enganavam o olhar, mas aquela figura não era invenção. Era um homem alto, magro, com passos lentos e cadenciados, como alguém acostumado a caminhar longas distâncias. Stella sentiu o coração bater mais rápido. Não sabia se era amigo, desconhecido ou ameaça, mas a estrada não oferecia alternativas. Se quisesse continuar, teria de encará-lo. Quando o homem finalmente chegou perto, parou a alguns passos dela, mantendo uma distância respeitosa. Tinha os cabelos grisalhos e os olhos cansados, mas gentis. Vestia uma camisa surrada com mangas dobradas e carregava um saco de estopa jogado sobre o ombro. Ele inclinou a cabeça, estudando Stella com um olhar que não julgava, apenas percebia, como se já tivesse visto muitas pessoas quebradas por caminhos difíceis. "A senhora está bem?" perguntou, com a voz rouca de quem conversava mais com o vento do que com gente. Stella respirou fundo antes de responder. Parte dela queria dizer que sim, que estava apenas caminhando, que nada havia acontecido.
Outra parte queria desabar e contar tudo. A caminhonete, o neto, o caderno, a estrada que parecia infinita. No entanto, o que saiu foi algo simples e verdadeiro. Preciso chegar à vila antes que seja tarde. O homem assentiu, como se entendesse exatamente o que ela quis dizer, mesmo sem detalhes. Eu tô indo para lá também. Posso acompanhar a senhora se quiser. Eles começaram a caminhar lado a lado em silêncio. Stella não sabia quem ele era, mas havia algo naquele andar tranquilo que trazia uma sensação estranha de segurança. O homem não perguntava demais, não observava demais, não invadia nada. Apenas caminhava. A estrada já não parecia tão ameaçadora com outra presença. Depois de alguns minutos, ele desviou o olhar para a sacola nas mãos dela. A senhora não devia estar sozinha nesse sol. Tem família por perto? A pergunta atingiu Stella como um tapa silencioso. Ela hesitou antes de responder. Tenho meu neto, mas ele está longe. O homem não pressionou. Apenas olhou para o horizonte, como se tivesse lido nas entrelinhas tudo o que precisava saber. Ele mesmo parecia alguém que conhecia o abandono de perto. O jeito como caminhava, sem destino fechado, dizia mais do que sua expressão. Tem gente que se perde de si antes de se perder dos outros, disse ele, como quem solta uma verdade que carrega há anos. E quando a gente ama alguém, tenta seguir os passos dele mesmo que o caminho esteja errado. Stella sentiu um arrepio. Não era Breno quem ele descrevia, mas parecia. Depois de meia hora caminhando, o calor piorou. O sol castigava sem piedade, e a sombra das poucas árvores parecia fugir deles. Stella começou a sentir o corpo fraquejar. O homem percebeu imediatamente e colocou o saco de estopa no chão. Senta um pouco, dona. A estrada não vai fugir. Ela obedeceu sem discutir. O corpo finalmente relaxou quando encostou no tronco de uma árvore torta. O homem abriu o saco e tirou uma garrafinha d'água quase cheia. Não é muito, mas ajuda. Stella bebeu um gole pequeno, agradecida. Tá como se chama? Perguntou já menos desconfiada. Me chamam de Catulo, caminhante desde que me entendo por gente. O nome parecia arrancado de um livro antigo, desses que contam histórias de gente que ninguém lembra, mas que ainda caminha pelo mundo. Stella observou Catulo com mais atenção. Ele tinha marcas no rosto que não vinham apenas do sol, marcas de alguém que viu demais, perdeu demais, calou demais. Era um homem que carregava passado nos ombros e futuro nos bolsos vazios. Eu encontrei isso, Stella disse, mostrando o caderno azul. Caiu do carro do meu neto. Catulo tocou o objeto com cuidado. Então é por ele que a senhora está andando? Stella assentiu. Ele está em perigo, mas não sei como ajudar. Catulo pareceu pensar por alguns segundos, olhando para o céu como se procurasse respostas nas nuvens. Tem coisa que a gente não enfrenta sozinho. Tem coisa que a vila inteira precisa ver para acreditar. Ele levantou-se e estendeu a mão para Stella. Vamos, antes que o sol fique mais valente do que nós dois juntos. Quando ela se apoiou nele para levantar, algo curioso aconteceu. O peso do abandono diminuiu só um pouco, mas diminuiu. Às vezes, um estranho devolve mais força do que alguém da própria casa. Retomaram a caminhada. O chão quente parecia vibrar sob os pés, mas agora, com Catulo ao lado, o caminho ganhava ritmo. Stella segurava o caderno com firmeza, como se fosse bússola. As palavras escritas ali ainda sangravam em seu peito, mas também mostravam que Breno não estava perdido por maldade. Estava preso por medo. A senhora vai vê-lo de novo, disse Catulo do nada. Stella olhou para ele surpresa. Como sabe? Não sei, respondeu com um meio sorriso. Mas às vezes, quando o mundo parece errado demais, ele dá um jeito de acertar, nem que seja por teimosia. A vila finalmente surgiu no horizonte, pequena como um fiapo de memória. Stella sentiu o coração acelerar. Cada passo agora parecia um convite para algo que ela ainda não compreendia. Catulo colocou a mão sobre o saco de estopa, ajustando-o no ombro, e disse: quando a gente chega num lugar com uma verdade nas mãos, ou o lugar muda, ou a gente muda ele. Stella fechou o caderno com cuidado. A estrada terminava ali,
mas a história estava prestes a começar de verdade. Quando Estela colocou o primeiro pé dentro da vila, sentiu como se as casas estivessem observando. As janelas estreitas, os portões de madeira, as calçadas tortas, tudo parecia sussurrar memórias antigas. Ali, cada pessoa carregava uma história, e cada história carregava algo que ninguém esquecia. Catulo caminhava um pouco atrás, deixando que Estela liderasse, como se entendesse que aquele terreno era sagrado para ela. O vento trouxe consigo o cheiro de café recém-coado, misturado ao pó da estrada, e isso quase fez Estela chorar. Era o cheiro de casa, e ao mesmo tempo, o cheiro da vida que Breno havia deixado para trás. Os primeiros moradores começaram a aparecer nas portas assim que a viram chegando com passos cansados e um desconhecido ao lado. Dona Ritinha, a costureira, colocou a mão no peito. Seu Raul, que vivia na barbearia, inclinou a cabeça preocupado. Estela sabia o que aqueles olhares diziam. Algo terrível havia acontecido, e saberiam em questão de minutos. "Estela, minha filha, você está bem?" perguntou Dona Ritinha, aproximando-se. Estela respirou fundo. "Não, mas vou ficar. Preciso falar com todos." A vila tinha um costume antigo. Quando algo importante precisava ser dito, fosse briga, anúncio, dor ou alegria, o encontro acontecia na praça central, ao lado do coreto enferrujado. Bastou a palavra correr para que os moradores fossem se reunindo ali. Estela caminhou até o centro da praça, sentindo os joelhos tremerem. Catulo ficou alguns passos atrás, discreto, observando. Ele não pertencia àquela vila, mas de alguma forma parecia entender melhor que todos ali o peso de carregar uma verdade. Quando todos se aproximaram o suficiente, Estela levantou o caderno azul. A capa arranhada parecia mais pesada do que antes. "Esse caderno caiu do carro do Breno", começou ela. O nome do neto fez alguns murmurarem, outros franzirem a testa. Todos conheciam o rapaz. Sabiam de seus silêncios, mas ninguém imaginava até onde eles iam. Estela abriu o caderno na página mais dolorosa e mostrou. "Ele me deixou na estrada. Não porque não me ame, mas porque está preso por algo que não sabe enfrentar." A revelação percorreu a praça como um trovão. Dona Ritinha tapou a boca. Seu Raul ajeitou os óculos. Um menino que brincava perto parou, segurando o carrinho de madeira no ar. Estela continuou com a voz começando a falhar. "Ele escreveu aqui que está devendo dinheiro para gente perigosa, que tem medo de que usem a família contra ele, que pensa em fugir para salvar a própria vida." Ela passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas. "Ele achou que me deixar na estrada seria uma forma de me proteger. Mas não é assim que se salva alguém." Um murmúrio atravessou o grupo. Alguns se entreolharam com preocupação. Outros já cochichavam nomes de possíveis culpados, dívidas, ameaças. Mas Catulo deu um passo à frente e sua presença trouxe um silêncio gradual. "Não é hora de apontar dedos", disse ele com a voz baixa, mas firme. "É hora de entender que um rapaz não abandona a própria avó por maldade. Isso é desespero." Todos olharam para o estranho, curiosos. Estela não precisa de culpa. Precisa de ajuda. E o Breno também. A vila sempre teve fama de unida, mas a realidade era outra. União só aparecia quando havia dor suficiente para empurrar todos para o mesmo lado. E naquele momento, as pessoas sentiram isso. Uma mistura de empatia, choque e urgência. O senhor Armandinho, o dono do armazém, aproximou-se devagar. "Eu vi o Breno uns dias atrás. Estava diferente. Tenso. Perguntei se estava tudo certo. Ele disse que sim. Mas o olhar dele não dizia a mesma coisa." Dona Ritinha completou. "Ele anda se encontrando de madrugada com gente que não é daqui." Cada frase era como uma peça encaixando no quebra-cabeça que Estela nunca percebeu que existia. Estela abaixou o olhar para o caderno e sentiu o peito apertar. Ele escreveu que ia resolver tudo hoje, que eu não podia saber. "E onde ele pode estar agora?" perguntou seu Raul. Estela fechou o caderno. "Ele iria pro galpão velho, perto da ponte. É o único lugar que ele sempre procurou quando tinha medo." A reação dos moradores foi imediata.
Era como se o nome daquele lugar despertasse algo: urgência, perigo, lembranças de confusão. A gente precisa ir, disse Armandinho. Agora. Catulo se aproximou de Estela e tocou seu ombro com delicadeza. A senhora não vai sozinha. Ela olhou ao redor e viu rostos mudados, não de pena, mas de decisão. A vila não deixaria Breno às sombras, nem Estela ao abandono. Então, pela primeira vez desde que fora deixada na estrada, Estela sentiu que não carregava aquele peso sozinha. E isso mudou tudo. Quando começaram a caminhar em direção ao galpão velho, o vento soprou mais forte, levantando a poeira do chão. Era como se a vila respirasse junto. Catulo caminhava ao lado de Estela. Os moradores seguiam atrás, como uma pequena procissão movida pela urgência de salvar alguém que ainda tinha chance. E enquanto o caminho se estreitava, Estela percebeu. A estrada que começara na solidão agora seguia acompanhada, e o que esperava no galpão definiria se aquela história terminaria em ferida ou redenção. O caminho até o galpão velho parecia mais longo do que Estela se lembrava. Talvez porque naquela tarde cada passo carregava uma possibilidade de reencontro, de verdade ou de algo terrível. A vila seguia atrás dela em silêncio. As ferramentas dos agricultores ainda cheiravam a terra. As mãos de Dona Ritinha tremiam, como se tivessem sido arrancadas da máquina de costura, e Catulo caminhava ao lado dela com a serenidade de quem já atravessou muitos abismos. Quando a ponte apareceu, estreita e rachada, Estela sentiu o coração acelerar. O galpão ficava logo depois, escondido atrás de árvores tortas que pareciam guardar segredos antigos. O galpão estava como sempre estivera, grande, abandonado, com tábuas escuras que rangiam ao menor sopro de vento. Mas dessa vez havia algo diferente. A porta, que sempre ficava fechada, estava entreaberta. Uma luz fraca escapava pelas frestas. Estela se aproximou devagar, com Catulo seguindo ao lado. Tenha calma, murmurou ele. Às vezes a verdade assusta mais do que a escuridão. Estela tocou a madeira gasta e empurrou devagar. A porta gemeu como se protestasse. Lá dentro, o ar estava pesado, cheirava a ferrugem, poeira e preocupação. E no centro do galpão, sentado num caixote, com as mãos na cabeça, estava Breno. O rosto dele parecia mais jovem e mais velho ao mesmo tempo, como se o medo o tivesse consumido por dentro. Ele só ergueu os olhos quando ouviu a voz trêmula de Estela. Breno, meu filho. O rapaz levantou-se num salto, assustado como um animal acuado. Vó, não. A senhora não devia estar aqui. O pânico dele era tão real que a vila inteira sentiu. Estela deu 2 passos à frente, mas ele recuou, como se a proximidade pudesse machucá-la. Eles vão aparecer, disse ele, acelerado. Eu devia ter resolvido isso sozinho. A senhora... O caderno... Ninguém devia ter visto nada. Estela segurou firme o objeto azul nas mãos. O que você escreveu aqui? É verdade? Breno fechou os olhos como quem recebe um golpe. Eu me envolvi com gente errada, não por querer, vó, mas porque achei que podia ganhar dinheiro rápido. Só que eles querem mais do que eu posso dar agora. E quando falei que não tinha, começaram a ameaçar. As palavras soaram como flechas atravessando a tarde. O silêncio que se seguiu foi pesado. Catulo deu um passo à frente. E onde estão esses homens agora? Breno olhou ao redor, nervoso. Eles disseram que viriam aqui. Hoje. Disseram que se eu não aparecesse sozinho, ia piorar. Armandinho, que estava entre os moradores, fechou o punho. Pois eles não vão encostar um dedo em ninguém dessa vila, ouviu? A vila murmurou em concordância, num coro firme, quase instintivo. Estela caminhou até o neto com passos cuidadosos, como se estivesse atravessando vidro. Meu filho, você não está sozinho. Breno começou a chorar. Não um choro alto, mas um choro disfarçado, contido, desses que nascem do desespero profundo de quem carrega tudo calado. Eu tentei proteger a senhora, abandonando? Perguntou Estela com dor, mas sem raiva. Eu achei que, se a senhora não estivesse por perto, eles deixariam a senhora em paz. Estela tocou o rosto dele com uma ternura que desarmava qualquer ferida. Ninguém se salva sozinho correndo,
se salva ficando junto. A frase ainda ecoava no galpão quando passos pesados começaram a se aproximar do lado de fora. A vila inteira congelou. Catulo virou o rosto para a porta. Armandinho segurou firme o cabo da enxada. Dona Ritinha engoliu em seco. Breno empalideceu. É eles. Eu reconheço esse som. Estela não recuou. Pela primeira vez desde a estrada, ela sentiu uma força nascer dentro dela. Então deixa que eles vejam que você não está mais sozinho. A porta abriu-se com violência. 3 homens entraram, roupas escuras, olhares frios. O maior deles fitou Breno como quem observa uma dívida ambulante. Você atrasou, disse o homem seco. Breno ficou imóvel. Antes que ele pudesse falar, Catulo deu um passo à frente. Ele não vai pagar nada para vocês. O líder ergueu a sobrancelha. E você é quem? Alguém que já viu covardia demais no mundo, respondeu Catulo. Armandinho se juntou a ele. Depois, seu Raul. Depois, mais 3 moradores. Em poucos segundos, a vila inteira formou uma muralha humana entre Breno e os homens. Vocês não vão levar nada daqui, disse Armandinho. Nem dinheiro, nem pessoa, nem paz, completou Dona Ritinha, firme. O líder observou o grupo com um meio sorriso debochado. Vocês acham que podem nos enfrentar? Catulo respondeu sem tremer. Nós achamos que vocês não conhecem a força de uma vila que protege os seus. O silêncio que veio depois não era medo. Era decisão. Os homens recuaram não porque eram fracos, mas porque perceberam o que realmente tinham diante deles. Não um rapaz endividado, mas uma comunidade inteira disposta a enfrentar o que fosse necessário. Eles saíram tão rápido quanto chegaram, deixando o ar menos pesado. Breno caiu de joelhos chorando de alívio. Estela o abraçou como se tentasse costurar com os braços tudo o que havia sido rasgado. A gente ainda vai resolver a sua vida, meu filho, mas agora é juntos. E naquele galpão velho, com o sol entrando pelas frestas como testemunha, Breno começou pela primeira vez a acreditar que a redenção não era um sonho distante, era um caminho possível. A tensão que dominara o galpão se dissolveu pouco a pouco, como se o ar finalmente permitisse que todos respirassem. Os homens haviam ido embora, mas o medo deixado por eles permanecia, rondando o ambiente como um eco teimoso. Breno permaneceu ajoelhado, tremendo, enquanto Estela acariciava seus cabelos com a delicadeza que só quem ama sem medidas consegue ter. A vila observava em silêncio, não por julgamento, mas porque presenciavam algo raro, o exato instante em que um homem percebe o tamanho de seus erros e a profundidade de sua chance de recomeçar. Catulo voltou a encostar-se numa das vigas do galpão. Seus olhos, sempre atentos, pareciam medir não apenas os riscos, mas o peso emocional daquela família. Estela se levantou lentamente e estendeu a mão para Breno, que a segurou como se estivesse se agarrando a uma ponte que finalmente o levaria de volta para casa. Levanta, meu filho. A vergonha não é o fim de ninguém. Ele se levantou com dificuldade, ainda soluçando. Vó, eu estraguei tudo. Eu te deixei sozinha. Não estragou, respondeu Estela, firme. Você se perdeu, e quem se perde pode ser encontrado. Os moradores começaram a se reunir em torno deles, não para pressionar, mas para apoiar. Seu Raul foi o primeiro a falar. Breno, você errou sim, mas ninguém aqui quer te ver cair mais do que já caiu. Armandinho completou. Você é da nossa gente, e gente daqui não abandona os seus. Breno abaixou a cabeça emocionado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia pertencente, parte de algo que valia a pena proteger. A dor que carregava não desapareceu, mas ganhou contorno. Agora tinha onde ser cuidada. Catulo aproximou-se devagar, como sempre fazia. Os homens que vieram aqui, eles só voltam se acharem que tem brecha. Amanhã mesmo vamos na delegacia registrar o que aconteceu. Com todo mundo de testemunha. A vila concordou com um murmúrio forte e decidido. E quanto à dívida, continuou Catulo, vocês podem achar que é grande demais para resolver. Mas dívidas não crescem mais que a coragem de quem decide dar um basta. Estela olhou para ele com gratidão profunda. Obrigada, Catulo, por estar aqui. Ele sorriu de canto, tímido,
como quem não sabe agir diante de agradecimentos. Às vezes, dona, a estrada coloca a gente nos lugares certos. O grupo começou a caminhar de volta para a vila. Breno permaneceu ao lado da avó o tempo todo, como se tivesse medo de perdê-la de vista novamente. O caminho parecia diferente agora. O vento estava mais leve, o silêncio menos ameaçador. Até o chão, antes duro e quente, parecia acolher cada passo com mais generosidade. Vó, Breno começou com a voz rouca. O que a senhora pensou quando eu fui embora? Estela respirou fundo. Pensei que você estava com medo, e que o medo faz a gente virar as costas para quem mais ama. Eu não mereço a senhora. Não merecer não existe quando se trata de amor, Breno. Ou a gente apoia, ou não é amor. Quando chegaram à praça da vila, as pessoas começaram a se dispersar, mas não antes de abraçar Estela ou tocar o ombro de Breno em sinal de apoio. O sol já se escondia atrás dos morros, tingindo tudo com um tom dourado que parecia anunciar novos começos. Dona Ritinha aproximou-se de Estela e disse: ele tem um caminho difícil pela frente, mas agora tem guia. Estela sorriu, cansada, mas confiante. Ele tem o que sempre teve, só precisava lembrar. Catulo ficou à margem da praça, como quem observa um quadro pronto. Breno o encarou por alguns segundos antes de dizer: o senhor não precisava ter se metido. Não precisava, não, respondeu Catulo. Mas fiz, porque vi nos seus olhos o mesmo medo que um dia eu também carreguei. Acha que eu consigo sair disso? Catulo ajeitou o saco de estopa no ombro. Todo mundo consegue, desde que pare de fugir. Ao chegarem na casa de Estela, Breno hesitou na porta. Eu posso entrar? A pergunta atingiu Estela com uma dor suave, dessas que vêm carregadas de amor. Essa casa sempre foi sua, com erros, acertos e tropeços. Você é meu neto. Ele entrou, mas antes de atravessar a sala, virou-se para ela. Eu vou mudar, vó, eu prometo, e não é da boca para fora. Eu sei, respondeu Estela, porque hoje você viu que não está sozinho. A noite caiu completamente. Catulo, que acompanhara os dois até o portão, fez menção de seguir caminho. Vai embora? Perguntou Estela. Caminhante não costuma ficar muito tempo no mesmo lugar. Mas você fez parte disso. Catulo sorriu de maneira calma, quase poética. Fiz o que a estrada pediu. E o que o coração mandou. Estela segurou sua mão por um segundo a mais do que o normal. Obrigada. A gente se cruza de novo, dona Estela. Estradas boas sempre se encontram. Quando ele se afastou, Estela observou Breno sentado à mesa, com o caderno azul aberto diante dele. Mas dessa vez, ele não escrevia para fugir. Escrevia para recomeçar. A casa, antes tomada pela falta, agora parecia respirar alívio. E Estela, ao fechar a porta, soube com absoluta certeza. A estrada que começou em abandono terminaria em redenção. Porque o amor, quando insiste, sempre encontra o caminho de volta. Naquela mesma noite, enquanto o silêncio preenchia a vila como um cobertor de tranquilidade, Estela sentou-se na varanda e olhou para a estrada que a levara ao pior e ao melhor dia de sua vida. O abandono havia doído como ferro quente, mas agora ela compreendia que aquela dor não tinha sido o fim, tinha sido o começo de algo maior. Breno dormia no quarto ao lado, exausto, mas seguro, e cada respiração dele era a prova de que mesmo quando alguém se perde profundamente, ainda existe um caminho possível de volta para casa. Os moradores, que horas antes eram apenas testemunhas da dor, tornaram-se parte essencial da cura. A vila inteira se reorganizou ao redor daquela história, lembrando a si mesma que comunidade não é apenas convivência, é proteção, é amparo, é coragem compartilhada. E embora Catulo tivesse seguido estrada afora, sua presença permanecia ali, como uma lição silenciosa. Às vezes, os maiores anjos aparecem sem endereço. O galpão, que antes representava medo, agora guardava a memória de um milagre simples, a união que nasce da verdade. Estela respirou fundo, sentindo que algo dentro dela se acalmava pela primeira vez em muitos anos. A estrada já não era símbolo de abandono. Agora
era testemunha de redenção. E enquanto a lua iluminava o caminho à frente, ela soube que dali em diante nenhum dos dois caminharia sozinho. Porque o amor, quando é verdadeiro, quando insiste, quando acredita, sempre leva de volta ao lugar onde tudo começou.